E, Consigo. ok, tá. Estamos com o Estevam, estamos com o Anderson aí, o Washington, Isso, só para Camila, verificar, a Camila. Marcelo. Beleza, vamos caminhar então. Já deu aí 7:05, né? Isso. Beleza. Pessoal, estão todos escutando aí, tudo direitinho? Estevam, Camila? Sim, tá bom. Beleza. Tá ótimo. Maravilha. O William aqui já deu o retorno para a gente, né? Vamos lá, vamos então seguir para a aula de hoje sobre os direitos da personalidade. Hoje eu separei só esse tema para a gente, primeiro porque, né, a Betânia mencionou que seria virtual, falei, como é a primeira vez, vou separar só um tema, porque se não ficar tão bom, pelo menos a gente viu um tema, tá? Mas nós vamos esgotar esse tema todo na aula de hoje. E depois da aula, da apresentação aqui, eu vou encaminhar para vocês, como de comum, como é comum, né? O, o treinando para a ordem, o exercício que a gente faz sobre a disciplina aí sobre o que nós estudamos hoje, tá? E aí vamos retratar realmente o que que cai na prova. Então eu pesquisei, né? Eu fiz esse treinando para a ordem com perguntas aí direcionadas mesmo em relação ao tema. Vamos lá. O que que a gente precisa saber sobre direitos da personalidade? O que que cai na prova da OAB sobre esse tema? Então vamos lá. Uma primeira pergunta aí, ó, na prova da OAB de 2013, nós temos, ó, João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo Wilton Carrillo, pelo qual é nacionalmente conhecido. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo Wilton Carrillo em vários artigos publicados nesse periódico, de sorte a expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Em face dessa situação aí, assinale a afirmativa correta. Aí o examinador vem lá, olha, a legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo e, em razão disso, não há que se cogitar em ofensa a direito da personalidade. A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial associada a um pequeno trecho da obra do referido escritor, sem expô-lo ao ridículo ou ao desprezo público, independente de sua autorização. A alternativa C, ó, o uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete abuso às sanções legais pertinentes, como interrupção de sua utilização e perdas e danos. E nós temos aí a D, que o pseudônimo da pessoa pode ser empregado para o outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público quando não há intenção difamatória. Então esse é um tipo de questão aí, ó, que cai na prova da OAB. Uma outra questão, né? Eu separei três questões aqui, depois nós vamos estudar o tema e para conseguir resolvê-las, mas é tudo nessa linha. Sempre é uma historinha com uma violação a um direito da personalidade para a gente responder se cabe ou não indenização. Olha lá, olha essa de 2012, ó. A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, o que leva alguns autores a conceberem a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela da personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas no novo Código Civil foi a introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos da personalidade. Em relação à disciplina legal dos direitos da personalidade no Código Civil, é correto afirmar, tá lá, havendo lesão a direito da personalidade, em se tratando de morto, não é mais possível que se reclame perdas e danos, visto que a morte põe fim à existência da pessoa natural e os direitos personalíssimos são intransmissíveis. Olha a alternativa B. Como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação voluntária. Nós temos lá C. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico ou científico para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo. E nós temos a D, olha lá, em razão da sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos da personalidade das celebridades, das chamadas pessoas públicas. Faltou aqui o restante.
mas depois eu pego aqui para a gente, tá? Estou vendo isso agora. E uma última questão, deixa eu ver se essa. Ainda trouxe mais duas questões que nós vamos resolvê-las ela depois que eu passar então a explicação, beleza? Então vamos lá. Em relação aos direitos da personalidade, a gente já começa aí com a máxima lá do livro do Pablo Stolze, que ele traz para a gente de forma bem precisa uma definição aí sobre direitos da personalidade. Olha lá, ele fala que assim, o homem, ele não deve, na verdade ele não traz uma definição, ele traz uma reflexão que ampara aí os direitos da personalidade. Olha lá, o homem não deve ser protegido somente em seu patrimônio, mas principalmente em sua essência. E o que então é direitos da personalidade? Pessoal, os direitos da personalidade são aqueles direitos inerentes que fazem parte aí da pessoa. Não há que se falar em pessoa sem direitos da personalidade. Então, esses direitos eles são da essência da pessoa. E vocês vão entender por que eu estou falando isso de essência da pessoa. Porque não existe pessoa sem direito da personalidade. Mas o que esses direitos da personalidade eles protegem? Eles protegem a esfera extrapatrimonial. Por quê? O patrimônio, quando a gente fala de uma violação aí ao patrimônio de uma pessoa, a proteção ela é diferente. Está lá na responsabilidade civil, lá na responsabilidade contratual. Aqui nós estamos falando de uma lesão extrapatrimonial que foge do patrimônio, que está além, à parte da questão patrimonial. É aquela lesão da essência da pessoa. E é isso, então, que os direitos da personalidade protegem. A essência da pessoa, o extra patrimonial, tá certo? E quais são as formas de tutela dos direitos da personalidade? Quando eu falo isso aí, formas de tutela, eu estou falando o seguinte: quais são as formas de se proteger os direitos da personalidade? E aí nós temos a forma a preventiva e a forma repressiva, tá certo? Preventiva, já lembra lá, vem antes. Antes da violação dos direitos da personalidade. Ou seja, quando se tem um ato que ele pode violar aí um direito da personalidade, você já tem uma forma de tutela para não deixar que aquela violação aconteça, tá certo? E como que a gente pode fazer isso? Olha, uma medida cautelar, uma tutela provisória de urgência é uma forma aí de você, opa, Júlio, judiciário, ó, vai acontecer aqui esse ato praticado por fulano vai macular aí a minha imagem. Antes que macule, suspenda aí esse ato. Perceberam? Isso se trata de uma tutela preventiva. A repressiva, por sua vez, ela aí ela já vai para o lado mais patrimonial, tá certo? Mas nós temos ela também sem a questão da reparação. Vou explicar aqui para você, sem essa questão de patrimônio em si. Imagina aí que houve uma violação aí do direito da imagem, que seja, houve ali uma violação em que alguém vem difamando aí nas redes sociais, ou então publicaram aí uma, uma notícia falsa que está denegrindo a sua imagem perante toda a sociedade. Em razão disso, o sujeito ele vai poder se valer aí do judiciário para que essa violação ela essa violação que já ocorreu, por isso repressiva, que ela se estanque, que ela cesse. Tá certo? Então nós temos essa tutela repressiva, porque a violação já ocorreu, essa tutela repressiva que vai estancar, que vai parar esse ato aí ofensor, esse ato violador. E no Código de Processo Civil, a gente vê a possibilidade do sujeito ou do jurisdicionado pleitear uma tutela específica,
seja por meio, né, de multa ou seja por meio de realmente uma obrigação de fazer para que o sujeito pare com a reprodução daquela imagem, por exemplo. Tá certo? E além disso, nós temos aí, né, uma vez violado o direito da personalidade que ocasionou dano, que ocasionou prejuízo, desde que cumpridos os requisitos da responsabilidade civil, que nós vamos ver mais para frente quais são, você pode se pleitear aí uma compensação, uma indenização. Você pode pleitear as perdas e danos que você teve em razão daquele ato violador. Ficou claro até aí em relação ao que se protege? E aí vocês vão falar, mas professor, mas aí tá, nós temos um conteúdo patrimonial. Sim, é um conteúdo patrimonial. É uma pretensão de natureza patrimonial, mas o que se busca proteger tem natureza extrapatrimonial. Por quê? Você está protegendo a imagem, você está protegendo o corpo, você está protegendo a dignidade. Mas uma vez que houve violação e prejuízo, você também tem direito à reparação, que aí sim de natureza patrimonial. Mas o que se busca mesmo é conter a violação extrapatrimonial, a violação dos direitos da personalidade. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Bacana, perfeito. E aí, turma, a gente vem para uma discussão, né, que foi sensacional, uma discussão de muito tempo, se a pessoa jurídica detém direitos da personalidade. Porque uma pessoa física, natural, a gente sabe, olha, a imagem dela foi violada, ela tem direito aí à reparação, à cessação, ela tem direito à proteção jurisdicional. O nome dela, né, da pessoa física, foi violado. Bacana, a gente tem direito também a uma prestação jurisdicional para recompor aquela violação. Mas e a pessoa jurídica? Ela tem direitos da personalidade? Ela tem direitos que são essenciais, que fazem parte da essência dessa pessoa jurídica? Começou muito a se discutir. A doutrina começou a se discutir essa questão, que depois foi pacificada pelo STJ, que hoje a gente tem até uma súmula, que é a 227. E essa súmula, ela prega que a pessoa jurídica também tem direitos da personalidade. E a gente vê isso, vocês aí no dia a dia, como estagiário, como auxiliar de advogado e pela própria imprensa, a gente verifica lá, olha, uma pessoa jurídica que teve a imagem violada, imagina ali que uma pessoa jurídica atue aí no ramo, igual a gente teve aqui um caso no escritório, de um cabeleireiro. É um salão de belezas bem famoso e a concorrente, como forma aí de diminuir a clientela mesmo desse nosso cliente, ela começou a propagar aí que a nossa cliente estava danificando os cabelos, não sabia fazer maquiagem, borrando maquiagem, começou a realmente lançar informações falsas, inclusive no perfil do Instagram da, da empresa cliente. Em razão disso aí, o que que a gente fez? A gente ingressou com uma ação judicial, né? A gente buscou a tutela jurisdicional para quê? Para assegurar a não violação dos direitos da personalidade dessa pessoa jurídica. E qual que era esse direito da personalidade? A imagem. Perceberam? A imagem, ela é um direito da personalidade. Depois nós vamos verificar aqui quais são as espécies de direitos da personalidade. Mas a imagem, ela é um direito da personalidade. Então, em razão disso, a gente ingressou com uma ação, né, visando aí que a parte que vinha propagando essas notícias inverídicas, né, essas afirmações falsas, que elas cessassem essa propagação sobre pena de pagamento de multa diária e, além disso, nós requeremos indenização por danos morais e nós obtivemos êxito nos dois pedidos. Perceberam? Então, a pessoa jurídica, ela também
detém direitos da personalidade e, em razão disso, ela pode se socorrer ao judiciário para que esses direitos que eventualmente tenha possibilidade de ser violados, ela consegue fazer com que essa prática se estanque, que é a tutela preventiva, e se eventualmente foi violado, ela consegue fazer com que essa violação pare e, além disso, pleitear perdas e danos. Importante aqui, senhores, inclusive, isso aí é até uma questão técnica, e eu vejo aqui no dia a dia, tome muita atenção, tenha muita atenção com isso. Quando a gente fala de indenização por danos morais, o fundamento dessa indenização, dessa tutela compensatória, é justamente a ofensa aos direitos da personalidade. Então, quando a gente vê aquelas petições, né? Olha, meu cliente suportou uma dor psíquica que foi forte no coração dele, que causou todo o mal-estar e ele ficou triste. Isso não é argumento jurídico. Isso não é argumento jurídico válido. O argumento para você requerer a indenização por danos morais é demonstrar a ofensa de um direito da personalidade. Porque quando há ofensa de direitos da personalidade, aí sim há que se falar em indenização por danos morais. Então você, meu aluno, quando for fundamentar aí uma petição inicial, quando tiver lá na OAB, né, e o examinador perguntar na prova que seja aberta de civil ou mesmo na fechada, qual que é o fundamento da indenização por danos morais? É a ofensa dos direitos da personalidade. Então, quando você fizer a sua petição lá no dia a dia, na prática, para você demonstrar, para você fundamentar o seu requerimento, o seu pleito de indenização por danos morais, você começa demonstrando qual direito da personalidade foi violado. Perceberam? Foi o direito à imagem, foi a dignidade da pessoa humana, foi o mínimo, a garantia do mínimo existencial, foi o corpo, a violação do corpo, foi do nome. O que que foi? Qual que é o direito da personalidade violado? É isso. Se quiser parar por aí, beleza. Agora, se houve uma ofensa maior, você vem embaixo e, sem destacar muito, e conta para o juiz para você tentar aumentar um pouco o valor da indenização. Perceberam? Mas o fundamento é ofensa dos direitos da personalidade. Então, quando a gente tratar de indenização por danos morais, na sua peça tem que ter isso. Da ofensa dos direitos da personalidade. E quando você for defender, você vai falar a mesma coisa. Olha, no caso em tela, por exemplo, um mero inadimplemento não viola direitos da personalidade. E o fundamento da indenização por danos morais é a violação dos direitos da personalidade. Em razão disso, não há que se falar em indenização por danos morais. Perceberam? Perceberam? Tranquilo? 12 por 8? Cadê meus alunos? Cadê meus alunos? Sim, não? Nada? Ficou, Sim, ficou claro aí, gente? Estevão, sim, sim. Kátia, Anderson, cadê vocês? Washington, tranquilo? Alguém dá um sinal aí. Bacana, Estevão? Estevão, eu tô vendo aqui na minha tela. Ficou legal? Tá pegando aí? Para mim aqui ficou claro, professor. Ah, então tá ótimo. Bacana. Então a gente já viu aí que os direitos da personalidade, ele fundamenta o dano moral e a pessoa jurídica, ela detém sim direitos da personalidade. E aí a gente vem para o condomínio, tá certo? E condomínio? Condomínio não é pessoa jurídica, perfeito? Se equipara em algumas situações, mas não é. Condomínio tem direitos da personalidade? Aí, por incrível que pareça, o STJ, por meio do RESP lá 1736593, 2020, concluiu que o domínio não detém direitos da personalidade. O que que isso significa? Significa o seguinte, um exemplo prático, negativar o nome do condomínio. Você vai conseguir dano moral? Não, porque condomínio não tem direito. Professor, Oi, a Rívia está tentando entrar na reunião e não está conseguindo. O a Rívia? anfitrião é você? Não, cadê o...
Tinha um aqui com a gente, qual que era o nome dele? Ô, Larissa, já acabei de responder aqui no chat. Pede ela para entrar em contato comigo no WhatsApp, por favor. É o Como é que Anderson, você né? chama? É Anderson. Foi eu que Ah, mandei o Tá. acesso para a plataforma, tá bom? nosso querido Anderson aí, só contactar ele que ele resolve tudo. Não é isso, Anderson? Estamos aí para ajudar, né, professor? Como sempre. Bacana, bacana. Show de bola. Então pede ela para contactar o Anderson aí para ela assistir a nossa aula, que essa é uma aula bem importante, tá? É um tema só, eu até imaginei que a sala não ia estar cheia, mas é um dos temas mais importantes, tanto para questões práticas como lá para a prova da OAB. A prova da OAB, né, obviamente, é mais o que está no código, com algumas questões que eu vou trazer para vocês que já foram pacificadas pelas cortes superiores, mas aqui é muito importante a prática, principalmente isso aqui reflete muito aí, realmente, num embasamento teórico aí, prático, que é sensacional. Mas vamos lá, em relação ao condomínio, então, a gente, né, o STJ concluiu que não detém direitos da personalidade, em razão disso, uma negativação aí do nome do condomínio, né, uma negativação indevida, ela não acarreta dano moral. Perceberam? Então, você E a sabendo pessoa disso, jurídica? oi? E a pessoa jurídica? Pessoa jurídica foi o que eu expliquei anteriormente. Pessoa jurídica, súmula 227 do STJ, tem direitos da personalidade. Perfeito? Eu até expliquei aqui a questão da violação da imagem do meu cliente, que é cabeleireiro, né? Que tem um salão de beleza. Pessoa jurídica. Beleza? E agora o condomínio, não, senhor. Então, negativou o nome do condomínio. Você sabendo disso, você vai pedir aí, né? Vai tirar ali a. Vai pedir para excluir a negativação, comprovar o pagamento, mas o dano moral, se você for, né, ingressar com a ação na justiça comum, em que há sucumbência, você não faz o pedido de dano moral. Se você está no juizado, que na primeira instância não tem sucumbência, obviamente, você vai riscar e vai fazer um pedido de indenização por danos morais, porque você, meu aluno, você não vai poder concordar calado, tá certo? E aí, por que que vocês fazem isso no juizado? Porque não tem custas nem sucumbência na primeira instância. Perfeito? Então, no juizado, você vai requerer aí a indenização. Mas ciente aí de que o posicionamento do plenário do STJ é no sentido de que condomínio não detém personalidade jurídica. Maravilha? Tranquilo, pessoal? Acredito que esteja tranquilo, né? Ninguém falou nada. Vamos seguindo aí. Turma, a gente precisa aqui estudar, é um pouco decoreba, mas é importante estudar as características dos direitos da personalidade. Não costuma fazer isso com os outros institutos. Por que que eu não faço? Porque não cai. Mas dos direitos da personalidade eu faço porque vai cair na prova. A maioria das questões vem tratando sobre as características dos direitos da personalidade. E muitas vezes, por incrível que pareça, o examinador ele não quer saber se você sabe o que é absolutos, gerais, extrapatrimoniais. Ele pergunta mais se, por exemplo, as perguntas são mais assim, nos direitos da personalidade eles são irrenunciáveis, intransmissíveis e disponíveis. Perceberam? A pergunta é nesse sentido. São perguntas bobas, mas vocês precisam saber quais são as características para acertar, tá certo? E já que eu tenho que tratar sobre as características, eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. Então, ali, eu listei para vocês, um outro detalhe, se vocês, né, eu falei, não é para estudar doutrina agora, doutrina vocês vão estudar depois que passar na prova da ordem, mas lá para frente, depois que passar na prova da ordem, se eventualmente vocês pegarem alguns livros, principalmente os mais clássicos, Caio Mário, MHD, né, Maria Helena Diniz, vocês vão ter contato aí com outras características. Eles listam outras características, mas que não cai na prova e a gente não precisa saber aqui para a prova da OAB. Tá certo? Então vamos lá com as principais.
A primeira delas aí, ó, consiste no fato dos direitos da personalidade ser absolutos. O que é isso, absolutos? É que a oponibilidade deles é erga omnes. O que é isso, professor? Erga omnes. É que toda a coletividade deve respeitar os direitos da personalidade. Então, olha lá, nós temos assegurado ao Estevão, é inerente do Estevão, da pessoa Estevão, o direito à vida. Não é, Estevão? Tem como Sim. existir Estevão sem vida? Tem como existir Estevão sem honra? Tem como existir Estevão sem corpo? Não tem, né? Então, toda a coletividade tem que observar aí e respeitar a sua vida, tá certo? Por isso que os direitos da personalidade, eles são absolutos. Show de bola? Esses direitos da personalidade, eles são gerais. Gerais porque todas as pessoas, pelo simples fato delas existirem, têm direitos da personalidade. É o que eu falei com vocês. Direitos da personalidade, o conceito basilar dos direitos da personalidade é aqueles direitos inerentes que estão grudados ali, que estão dentro da pessoa. Não existe pessoa sem direito da personalidade. Tá certo? Eles têm conteúdo, eles são extrapatrimoniais. Tá certo? Por quê? Porque foge aí de patrimônio. Nós não estamos falando da casa, do celular da pessoa. Não! Nós estamos falando da vida dela. Qual que é a repercussão patrimonial da sua vida, Estevam? Estou chamando você porque eu sei que está na minha tela aqui, então estou de olho em você. Qual que é a Tá bom. repercussão patrimonial da sua vida, da sua honra? É extra patrimonial, percebeu? Dá para medir em dinheiro. Hã? Não dá para medir em dinheiro, né? Não dá, não dá. Isso é diferente da possibilidade que você tem de requerer a reparação, de exercer a pretensão, tá certo? Porque uma vez violado, eu expliquei para vocês, né? Inclusive, nós temos aí até prazo prescricional para requerer a indenização por danos morais, tá certo? Aí sim, tem essa natureza patrimonial, mas ela surge a partir do momento em que o direito da personalidade é violado e que há ainda prejuízo. Mas o direito da personalidade em si, ele é extrapatrimonial. Você não pode mensurar economicamente. Beleza? Os direitos da personalidade também, eles são indisponíveis. O que é isso, professor? É o seguinte, pessoal. Esses direitos da personalidade, nem por vontade própria, a gente pode mudar ali o titular desses direitos. Eu não posso virar e falar: Ô Estevam, ó, a minha honra agora é sua. Vou ceder a minha honra para o Estevam. Tem jeito, percebeu? É um direito que ele é da minha essência. Então, em razão disso, eu não posso o quê? Abrir mão desses direitos. Tá certo? Deixa eu passar aqui, né? Indisponíveis. Opa, pegou ali em cima. Está disponível de novo. Esses direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. É a mesma coisa ali de indisponível, quase a mesma coisa. Irrenunciáveis é que eu não posso abrir mão, eu não posso abdicar, virar e falar: ah, ok, eu agora abro mão da minha honra, eu agora abro mão da minha imagem, eu agora abro mão do meu corpo. Como assim? Não tem como você abrir mão do seu corpo. O que você pode é o seguinte: houve uma violação ao direito da sua imagem e você se abdicar de exercer a pretensão de ir lá e requerer a indenização em razão do prejuízo. Tá certo? Mas você não consegue aí virar e falar que, ó, abrir mão aí dos meus direitos da personalidade. Larissa colocou aqui, por enquanto não. O que é isso, gente? O que é isso? 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 O que
Não é com relação Não, ao professor, pessoal é só com dificuldade. respondendo a dificuldade que o pessoal está a respeito de entrar na sala. Como Ah, ninguém mais manifestou no WhatsApp que está com dificuldade, eu respondi que por enquanto não. então show de bola. Então, podemos ir seguindo? Podemos. Então, bacana. Olha lá, turma, os direitos da personalidade, eles são também intransmissíveis, tá certo? Você não pode transmitir ele, transferir ele para outrem. É o que eu havia explicado ali também, né? Você pode ver que os conceitos, eles até se misturam um pouco, né? Mas olha lá, e no caso da cessão de uso dos direitos da imagem? Isso é permitido. Eu não posso ali transferir, virar e falar, ô Estevam, a partir de agora a minha imagem fica com você. Isso não tem jeito, não tem jeito, porque é da minha essência. Mas eu posso ceder para o Estevão o uso da minha imagem. Tá certo? Então eu faço um contrato de cessão e falo, e avanço. Olha, até determinada data, o Estevão, ele pode sim usar aí, explorar economicamente da minha imagem. Eu sou famoso, sou um jogador de futebol, em razão disso, eu vou ter uma contraprestação, tá certo? Então, olha, você não pode transmitir, você não pode passar para outro transferir a sua imagem, mas você pode ceder o uso, a exploração da sua imagem mediante uma contraprestação. E é importante nesse caso, senhores, que fique claro que essa transmissão, essa cessão de uso também, ela não pode ser vitalícia. Eu lembro sempre quando eu dava aula que o pessoal dava aula há mais tempo, bem mais tempo, estava na época do Ronaldinho, não sei, Ronaldo, e ele foi algum jogador e fez um contrato de cessão vitalício. E esse jogador, atleta, ele queria rescindir esse contrato, certo? E aí me perguntaram na época, professor, pô, existe a possibilidade? Perfeito. No ordenamento jurídico brasileiro, principalmente se tratando de direitos da personalidade, você não há amparo legal para um contrato vitalício, tá certo? O contrato aí de cessão de uso, ele tem que ter um período pré-definido, tá certo? Se eventualmente for vitalício, você consegue a- anular aí a rescisão, na verdade, desse contrato, tá certo? Turma, olha lá, os direitos da personalidade, eles são também impenhoráveis. Impenhoráveis. O que é isso? Quando a gente fala que eles são impenhoráveis, o juiz, né, que penhora, tem penhor, é diferente de penhora, tá? Impenhorável está ligado a penhora. Então, você teve aí uma ação judicial, foi sucumbente, deve aí para alguém, né? Tem um débito com alguém, e essa pessoa vai lá penhorar o seu patrimônio. Esse patrimônio não inclui o seu direito da personalidade. Os seus direitos da personalidade, sua honra, seu corpo, sua imagem, não podem ser penhorados. Perfeito? Então, que fique claro isso aí. E olha que cai na prova, lembra disso. Impenhorabilidade dos direitos da personalidade. Lembra aí, intransmissibilidade dos direitos da personalidade. Irrenunciabilidade, indisponibilidade. Lembre desses termos, tá certo? Principalmente para a nossa fase aí objetiva, para a nossa prova que tá vindo aí, ó. E nós temos aí também a imprescritibilidade dos direitos da personalidade. O que é isso? Inexiste prazo para o seu exercício, tá certo? Não extingue aí, ó, até coloquei, não se extingue aí pelo uso. O direito da personalidade não vai se extinguir pelo uso. Meu corpo vai extinguir pelo uso? Não tem jeito. Minha imagem, minha honra, não tem jeito de extinguir pelo uso. Então, inexiste prazo aí. Mas não se confundam com a questão da ação reparatória, que você tem aí, ó, 5 anos para requerer a indenização por danos morais, para ser reparado em caso de violação dos direitos da personalidade. Perfeito? Lá no artigo 206, olha lá,
inciso 5, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Maravilha? Lá está o prazo prescricional. E olha aí, turma, os direitos da personalidade, eles são vitalícios. O que que significa? Esses direitos, eles vão acompanhar a pessoa desde o nascimento até a sua morte. Olha só, essa questão da vitaliciedade fecha tudo e mostra que esses direitos são realmente inerentes, são da essência da pessoa. Por quê? Desde o nascimento, que é quando se adquire a personalidade jurídica, vocês lembram? Código Civil, nascimento até o quê? Até a morte. Vocês vão ter aí, né? A pessoa ela vai ter aí os direitos da personalidade. E olha lá no parágrafo único, fundamentando isso aí, ó, no artigo 12, parágrafo único, na tela de vocês, ó. Em se tratando de morto, perceberam? Então, até o morto, olha lá, até a pessoa já morta, ela pode ter aí o seu direito da personalidade tutelado. Olha lá no artigo 20, parágrafo único também, ó. Em se tratando de morto, perceberam? Ela também vai poder ter os seus direitos da personalidade tutelado. Maravilha? E aí eu faço uma pausa e peço muita atenção de vocês, muita de verdade, para uma situação que eu estou destacando aqui, porque cai muito, muito mesmo na prova. E o que é isso? É a tutela, né? Tutela é proteção dos direitos da personalidade de pessoa morta, tá? E o que cai na prova? O examinador, ele tenta confundir você, Estevam, você, meu aluno. Ele vai tentar confundir. E confundir como? Ele vai tentar confundir você com os legitimados para tutelar ali, para buscar tutela jurisdicional em caso de ofensa de direitos da personalidade. Então, aqui vai uma dica, tá? São dois dispositivos legais que tratam sobre a questão de direitos da personalidade de pessoa morta. O primeiro deles, artigo 12 e o seu parágrafo único, e o segundo, artigo 20, parágrafo único. Tá certo? Olha lá, no artigo 12, eu coloquei de negrito para vocês. Quando se tratar de pessoa morta e a ofensa for, né, a ameaça ou a lesão, olha lá, ameaça, tutela preventiva, lesão, tutela repressiva, tá certo? Então, quando a ameaça ou a lesão for de direito da personalidade de pessoa morta, e quando eu falo direito da personalidade, eu falo genérico de todos os direitos da personalidade, imagem, honra, corpo, os legitimados para requerer aí a tutela repressiva ou preventiva, ou seja, para requerer que se cesse a ameaça ou a reparação em razão da lesão, vão ser o cônjuge sobrevivente e qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, senhores, gravem isso. Quando você vê lá que o examinador veio com aquela historinha tratando sobre direitos da personalidade, falar lá naquela historinha que ele sempre gosta de contar que a pessoa já morreu, ele vai perguntar sobre os legitimados. E nesse caso, os legitimados, o rol dos legitimados é mais extenso. É um rol maior, porque é o cônjuge sobrevivente e qualquer parente em linha reta, nós vamos estudar lá em sucessão, né? Mas vocês têm que saber isso aí. E colateral até o 4º grau. Show de bola. Agora, senhores, nós estamos falando aí dos direitos da personalidade genérico, de todos os direitos da personalidade. Agora nós vamos pegar um direito da personalidade em si e vamos destacar ele. Ó a pinça aqui, ó. Pegou, destacou. Quando a gente estiver falando, vocês verificarem lá, que se tratar de imagem, olha lá, eu pus negrito para vocês na tela. Imagem.
os legitimados do morto vão ser o CAD, cônjuge, ascendente e descendente. Perceberam? CAD, cônjuge, ascendente e descendente. Vocês perceberam que o rol foi assim, ó? Diminuiu? Quando a gente trata de todos os direitos da personalidade, o rol dos legitimados, no caso de morto, para pedir a cessação da ameaça ou a reparação no caso de lesão, é enorme. Tá certo? Agora, quando a gente tirar, né? Nós estamos aqui com todo, e tirar só a imagem, só o direito da personalidade em espécie e imagem, nós temos o CAD. Olha essa dica, gente. Grava essa dica. Grava, grava. Isso vai cair na prova. Sempre cai. É uma das perguntas que mais cai, tanto na OAB como na magistratura. Mas cai é de despencar. E depois que você entende, você não precisa decorar. Porque você vai ver lá na questão. Se não estiver tratando de imagem, você já sabe que o legitimado em caso de morte é o quê? Com a sobrevivente, parente em linha reta ou colateral até quarto grau. Pô, tratou da imagem ali, publicação, envolvendo, a historinha está envolvendo imagem, você vai o quê? Pro CAD. E eles perguntam é isso. Vocês têm que acertar isso. Eu estou destacando aqui para vocês. Custei aprender isso. Depois que eu fui estudando sozinho, eu falei, gente, como é que eu vou gravar isso? Já errei 2 vezes na prova, não vou errar mais. Depois que eu fiz esse esquema para mim, eu fiz para mim mesmo. Nunca mais errei. Nunca mais errei. E vocês não podem errar. 12/8? Estevão, Beleza, beleza. restante da turma. Quem está presente aí ou que está no carnaval? Cadê? Quero pelo menos mais um falar aqui. 12/8, hein? Tá tranquilo. Ah, bacana, William. Ficou claro então? Utilização de imagem CAD. Pronto, cara. Ah, isso aí. Camila também deu um joinha aqui. Show de bola, show de bola. Tem que lembrar que não é o Conselho Econômico, não, né? Não é aquele CAD, não. Não, não é o CAD do direito econômico, não. Aquele lá é outro. Não. Larissa também, show de É só bola. olhar aí. Aquele CAD é diferente. Aqui o nosso CAD é o cônjuge ascendente e descendente só, hein? A Kátia, bacana. Isso aí, turma, é para vocês acertarem. Essa era uma aula que eu queria que tivesse mais gente, porque isso cai na prova, se despenca. Direito da personalidade despenca na prova. E eu trouxe só esse tema para a gente realmente acertar tudo. Maravilha? E nós vamos tratar aqui sobre uns temas que vocês vão gostar, muito polêmico, bem interessante. Tá certo? Então deixa eu tomar só mais uma água. A gente dá prosseguimento no slide 12. Pessoal, então nós já entendemos aí quais são os direitos, o que é direito da personalidade, as formas de tutela. Nós vimos que é fundamento para indenização por dano moral. Vimos lá tutela, né? Forma de tutela preventiva, repressiva. Nós vimos aí as características dos direitos da personalidade. Cai muito de prova, então vamos gravar ali, vamos estudar e precisa de mais uma leitura para memorizar e para ficar bem, né, para compreender legal. Então depois vocês deem uma lida nesse slide aí, porque é isso que cai na prova. Nós vimos aí os legitimados no caso de pessoa falecida, né, para fazer, né, para requerer tanta tutela preventiva quanto a repressiva. Então a gente viu direitos quando a ofensa de direito da personalidade genérico ali, a gente vai para o cônjuge sobrevivente e parente em linha reta, colateral até quarto grau. E a gente viu também que quando se tratar especificamente do direito à imagem, no caso de pessoa falecida, quem vai poder, né, os legitimados, a tutela repressiva, a tutela preventiva e repressiva, nós temos aí o CAD, que é o cônjuge ascendente e descendente. Não é o CAD lá do direito econômico. Maravilha? Agora, então, né, eu já vim tratando aqui com vocês na aula sobre vários direitos da personalidade em espécie, ou várias espécies de direitos da personalidade, e agora eu separei para vocês aquilo que cai na prova também.
eu não vou tratar sobre direitos da personalidade lá na Constituição. É importante? Sim. Basicamente, o artigo 5º da Constituição todo trata de direito da personalidade, que são os direitos e garantias fundamentais. Mas para nossa prova de direito civil, vai cair quais? Aqueles que estão lá no Código Civil. Ainda mais que esse capítulo sobre direitos da personalidade, ele foi introduzido só no Código Civil de 2002. Lá no Código Civil de 2016, não tinha direitos da personalidade em espécies tratados lá no Código, na legislação. Agora a gente tem. E o examinador, ele pergunta quais? Ele pergunta aqueles que estão no Código Civil. Maravilha? Então nós vamos tratar sobre o que cai na prova. O restante a gente pode estudar? Podemos estudar, mas vamos estudar numa pós-graduação. FAES aí vai abrir uma pós-graduação. Lá a gente estuda direito da personalidade. Eu mesmo escrevi a minha tese de mestrado foi sobre a construção de um direito da personalidade, que é o tempo útil, tá certo? Eu tratei o tempo como um valor que tem que ser protegido socialmente, né? Então, foi bem legal isso aí. Não foi uma tese desenvolvida por mim, né? Eu acompanhei aí o Marcos de Sauni, que ele desenvolveu lá no doutorado dele essa tese, que começou, no início, estava tendo o judiciário começou a aplicar essa tese de indenização por danos morais em razão da violação do tempo útil, que hoje está cada vez mais tendo amparo, né, do próprio judiciário, e foi uma construção, se vocês lerem o livro dele, uma construção assim maravilhosa. Aí na minha dissertação, eu tentei, né, de forma com muita humildade, claro, utilizando boa parte da tese dele, mas melhorar ainda um pouquinho mais e fazer uma construção. Por que que o tempo hoje na sociedade atual ele é um valor social e que tem que ser protegido e que tem que ser valorado como um direito da personalidade, tá? Inclusive, para quem quiser, depois dá uma lidinha como é que fala, gente? A Modernidade Líquida, eu esqueci o nome do autor, sensacional, sensacional. Mas vamos seguindo aí, que senão eu começo a falar de outras coisas. Vamos lá, sobre os direitos da personalidade de espécie. Primeiro que nós vamos estudar aqui é o corpo, tá certo? Deixa eu até abrir o código aqui, quem quiser também, pode abrir aí, que vocês vão... vai ficar difícil de eu abrir aqui, que eu mal tô sabendo mexer nessas telas, não vou abrir não. Mas o corpo tá lá acho que artigo, olha lá, artigo 20, mais ou menos esse dispositivo legal. Mas o corpo, o legislador, ele como forma de proteger o direito da personalidade corpo, ele dispôs que não se admite aí diminuição permanente da integridade física da pessoa. Tá certo? Então eu não posso ir lá e pedir para o médico, médico, corta minha perna aqui. Não posso. Não posso. Tá certo? O médico ele não pode fazer isso, ele não está autorizado. Por quê? Haveria uma violação dos direitos da personalidade de quem está pedindo. Mas ele autorizou. Independente disso, não se pode diminuir de forma permanente a integridade física da pessoa. Aí nós temos as exceções, que é no caso de exigência médica. Olha, precisamos aqui amputar a perna do sujeito, senão ele vai morrer. Né? Sofreu um acidente, ele vai morrer. Ele está com diabetes, não cuidou e vai morrer se não amputar o dedo. Perfeito. Nesse caso, o ordenamento jurídico admite sim a diminuição permanente da integridade física. E no caso também de transplante, que isso aí é tratado lá em lei especial, não vou nem entrar porque o Código Civil não trata sobre o transplante. Só fala lá que, caso de exigência médica e transplante, pode haver sim diminuição permanente da integridade física, tá certo? Ainda sobre o corpo, nós temos aí a questão da disposição após a morte. O que é isso, dispor, né?
é basicamente, vamos colocar assim, doar o corpo, né? Dispor mesmo, entregar aí o corpo após a morte, né? Entregar os órgãos que seja. Então, nesse caso, o legislador, ele falou que é possível sim dispor do corpo após a morte. Só que desde que essa disposição, esse ato de entrega seja gratuito, com objetivo ou com objetivo científico, gratuito e com objetivo científico ou altruístico. O que é isso? Você pode dispor, você pode entregar um órgão seu, desde que você não cobre nada e que haja aí objetivo científico para pesquisa ou altruísmo. O que é isso? De forma benevolente para ajudar aí uma terceira pessoa. Por exemplo, no caso de um transplante. Não é isso? Você faleceu, vai lá e doa o seu coração para a pessoa, tá? E por que que o legislador ele fala de forma gratuita? Porque do jeito que o brasileiro, o povo é meio doidão, eles iam começar o quê? A matar as pessoas. E já acontece, né? Mas para quê? Para vender o próprio familiar ali, o conhecido, para vender. Então não se admite isso. Se um hospital ou uma clínica renomada comprar ali, opa, isso está errado. O ordenamento não autoriza. Você pode dispor, sim, mas você tem que fazer com o coração aberto, de forma altruística e de forma gratuita, que seja para fins científicos, pesquisas ou para ajudar uma pessoa mesmo, mas de forma benevolente. Maravilha? E outra coisa, senhores, essa disposição, né, você pode deixar isso até no testamento, não tem problema. Olha, eu quero deixar, né, o órgão X, tal, tal, não tem problema. Mas essa disposição, ela pode ser revogada a qualquer momento. Tá certo? Então, a qualquer momento, essa disposição para após a morte que você falou com seus familiares ali, ou que você colocou no testamento, ela pode ser aí revogada. Ficou claro isso? Isso cai muito também. Muito, muito, muito. Perfeito? Um outro ponto aí, quando a gente fala dos direitos da personalidade corpo, ou do direito da personalidade corpo, que é no caso de tratamento médico ou intervenção cirúrgica com risco de vida. Senhores, para que a pessoa ela seja submetida a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica em que ela corra o risco de morte, né? A gente usa esse termo de vida, mas na verdade é morte, que ela corra o risco de falecer, a pessoa, o médico, ou o hospital, ou a clínica que seja, tem que pedir autorização, tá certo? Tem que informar a pessoa e pedir a autorização. Se não fizer isso, o que que acontece? Violação aos direitos da personalidade, que vai o quê? Acarretar indenização por danos morais. Vocês perceberam? Vocês veem aí, né? Oh, o médico pegou e fez sem autorização. E a pessoa requereu e conseguiu um dano moral elevado. Por que que ela conseguiu? Porque houve ofensa aos direitos da personalidade. Por isso, quando você for fundamentar a sua peça, você vai fundamentar como? Houve ofensa aos direitos da personalidade. Qual o direito da personalidade? O corpo. Porque o legislador falou que no caso de tratamento médico ou intervenção cirúrgica com risco de vida, é necessário autorização. Perfeito? Perfeito? Bacana? Professor, Beleza. Oi. não sei se entra nessa questão dos direitos da personalidade, mas me surgiu uma dúvida. Uhum. Até espero que, não sei se tem pessoas em relação à questão da religião. Nessa questão de ferir a personalidade, da questão do corpo. Por exemplo, se o paciente, ele é questão da religião e da testemunha de Jeová. Uhum. Na questão da autorização, seria de não, eu não, parece que não pode transfusão de sangue, essas questões, isso também feriria a questão do direito à personalidade? Fere, sabe por quê? Porque aí não é a questão da religião, aí é uma questão da liberdade, percebeu? E liberdade, nós não vamos estudar aqui como espécie
porque não está no Código Civil, mas ela está lá na Constituição, no artigo 5º, como direito e garantia fundamental. E quando a pessoa ela nasce, né, quando ela se torna pessoa, adquire os direitos da personalidade, a liberdade é um direito já inerente dela. Você não consegue ver pessoa sem liberdade. Concorda? Larissa? Concordo. Percebeu? Então tá Sim, havendo o quê? Se fizer a transfusão, tá havendo o quê? Uma ofensa aos direitos da personalidade. Qual? Não religião, liberdade. Percebeu? sim, entendido. Professor, só entrando nessa questão da Larissa aí, Uhum. parece-me que o Supremo pacificou isso, né? A testemunha de Jeová, que é o caso que a Larissa coloca, tem direito de recusar a transfusão. Parece que o Supremo pacificou, né? Pacificou. Exceto em caso em que ela já chega lá e não consegue, né, manifestar a sua vontade e ela já está para falecer. Aí o médico pode agir sem autorização, tá certo? Perfeito. Muito bom, Larissa. Muito bom, William. Mais alguém? Mais alguém? Show de Professor, bola? Vamos. então não Kátia, tem, vamos lá. Tudo bom, Kátia? tudo bem. Então, no caso, tem a liberdade de ter uma livre liberdade aí no caso para. Ó, a liberdade para você escolher a religião, não é isso? Sim. A liberdade para você usar ou não, né, fazer ou não determinado procedimento, isso tudo entra na questão da liberdade. É esse Ah, o direito da personalidade que é violado. eu tinha uma dúvida realmente, assim, não a gente entrando na religião, mas eu ficava assim, meio confusa, como, porque lá na Constituição, né, o bem maior é a vida, e eu ficava, mas aí eu consegui Exatamente. uma ótima Ah, pergunta dela que tirou uma dúvida minha, entendeu? foi excelente. E a discussão foi exatamente essa, né? Houve, vocês lembram aí de Savigny e Ehring, a técnica da ponderação, porque nós tivemos aí um embate de dois princípios, e ambos de natureza constitucional e ambos direitos fundamentais, que é o direito à vida e o direito à liberdade. E aí, se valendo da técnica da ponderação, em que não se exclui nenhum dos dois direitos, né? Nenhum dos dois direitos da personalidade, nenhum dos dois direitos fundamentais, nenhum dos dois princípios, o STF entendeu naquele caso que a liberdade ela iria preponderar um pouco mais do que a vida nessa situação. Beleza? Beleza. Obrigada, professor. Perfeito? Quando a gente fala de lei, aí o conflito ele não é resolvido pela técnica da ponderação, mas sim uma das normas ali, uma das leis, elas vão ser excluídas. Mas isso é para outra disciplina. Professor, acho que assim, só mais um ponto, nem sei se Não eu entra também, empolgo mas aqui. é a mesma coisa dos anencéfalos, a gente pode levar em consideração? O que não, a questão do anencefalo é que você fala que não deixa eles, o Ou fica nascituro, como. Isso, que não deixa, mesma ideia, né? Mas ali mesma linha de também, raciocínio. mas ali, por incrível que pareça, preponderou ali o direito à vida, né? Porque eles Aham, não deixam interromper a gestação. não, entendido. Entendeu? E ali no embate ali dos princípios, o que prevaleceu um pouco mais, não que o da liberdade foi excluído, mas nessa técnica da ponderação, de acordo com a decisão do STF, prevaleceu um pouco mais o direito à vida nessa situação. Ok, Ô, gente, obrigada. o direito é maravilhoso, né? Eu falo, olha, os debates, é legal quando você entende, sem aquela tecnia que a gente vê na internet, aquilo lá dá até desânimo. Mas quando você realmente entende, vê o que está por trás, né? Você consegue ter uma visão melhor e fazer uma crítica construtiva. Porque muitas vezes eu vejo lá ministros que eu não concordo mesmo, e o pessoal xingando, mas o posicionamento dele, posso não concordar, mas tem incoerência. Entendeu? E muitas vezes realmente não tem coerência nenhuma, e aí você fica pé da vida, mas você consegue, através do estudo, entender e ter um senso crítico plausível, né? Porque hoje tá uma bagunça, mas é maravilhoso. Eu sou apaixonado com direito. Espero que vocês também, né? Já que vocês escolheram isso para ser, né? Escolheram o direito para ser a profissão de vocês. Espero que vocês se apaixonem cada vez mais, se encantem cada vez mais, que a chance de sucesso
é muito maior, né? Fazer o que a gente gosta é muito maior. O sucesso é muito maior. Vamos lá. Vamos estudar agora o nome, né? O direito da personalidade aí, nome. E o nome, senhores, o legislador, ele garantiu aí para a pessoa, né? Para toda pessoa, o direito ao nome, prenome e o sobrenome. O que é isso? O nome é o nome completo, né? Meu nome, Márcio Lana Rezende. Meu nome, Márcio Lana Rezende. Meu prenome, Márcio. Meu sobrenome, Lana Rezende. Perfeito? Então, o legislador, ele garantiu aí, né, para toda pessoa, e pessoa a gente viu que é quando se adquire a personalidade jurídica, ou seja, quando ela está apta a ter direitos e também deveres no âmbito civil, aí sim passa a ser pessoa. Então, a partir desse momento, é, né, concedido para ela o nome, prenome e sobrenome. Até por causa disso que a gente não faz a certidão de nascimento do quê? Do nascituro. Perceberam? A gente não faz assim que o nascituro nasce. Não é isso? Não é no momento que ele nasce que a gente vai lá fazer a certidão de nascimento? Por quê? A partir desse momento, garante para ele o nome, prenome e o sobrenome. Tá certo? E aí, a gente vem aqui na questão das publicações. Tá certo? E publicações em que, mesmo sem intenção, acarreta aí um desprezo público. Então, mesmo eu não preciso de autorização para publicar aí alguma coisa sobre o nome da pessoa. Mas se eventualmente eu acarretar aí houver, né, em razão dessa publicação, houver um conteúdo pejorativo que vai acarretar um desprezo público, uma inconveniência aí pública, essa publicação ela não é admitida. Da mesma forma que a publicação aí com natureza comercial do nome da pessoa também não é admitida. Entendeu? Mas se não houver desprezo público ou não houver nenhuma propaganda, né, publicidade, porque propaganda é espécie de publicidade. Mas o que o legislador fala é publicidade, não há problema nenhum de fazer a publicação do nome da pessoa. Por exemplo, quando você escreve um livro, por diversas vezes você cita aí, né, o nome do autor. Problema nenhum. Perfeito? Óbvio que se você xingar ele na obra, na sua dissertação de mestrado, no seu TCC, e for publicado ou cair em conhecimento público, é evidente que aí sim ele vai poder, né, se valer da tutela tanto preventiva como repressiva. Ele vai falar, opa, juiz, tira essas obras de circulação, tá certo? E além disso, me conceda aí indenização por danos morais. Se as obras já foram disponibilizadas, a gente tem essa situação, dá para tirar e dano moral. Se as obras ainda não foram comercializadas ou distribuídas, aí você vem só para natureza preventiva mesmo. Olha, tira aí as obras de circulação, beleza? E nós temos também a proteção ao pseudônimo. O que é o pseudônimo, pessoal? Basicamente é um apelido. Para vocês entenderem melhor, eu sempre dou esse exemplo, né? O Pelé. Pelé, o nome do Pelé é o. Nossa, esqueci o nome do Pelé. O Pelé e Xuxa, né? Edson, E a Xuxa também, né? Edson Arantes do Nascimento. Isso, Edson Arantes. E aí, e nós temos a questão da Xuxa também. Isso tudo é um apelido, portanto, um pseudônimo, porque é um apelido aí decorrente de atividades lícitas, tá certo? E esse apelido aí, ele tem proteção do ordenamento jurídico. E essa é a mesma proteção, ele recebe a mesma proteção que se dá ao nome. Então, eu não posso ali, né, fazer publicação com desprezo público, ou então fazer uma publicação de natureza comercial sem pegar autorização. Então, todas as garantias que tem aí para o nome vão ser aplicadas aí para os pseudônimos, tá certo? Vamos lá. Agora é um dos mais que mais teve debate, né? Que é o direito
a imagem, tá? Direito da personalidade e imagem. E sobre o direito da personalidade e imagem, nós temos aí a imagem da pessoa, ela pode ser publicada sim, sem autorização. Perfeito. Ela pode. Então, uma pessoa está lá no jogo do meu galão. Poxa, passa filmando, não passa? Esteve atleticano, cruzeirense? Eu não torço, não. Eu Não? parei de torcer. Então você é americano. Vamos pôr, esteve americano, não torce americano. E aí passa a telona da Globo lá e vê o Estevão. Pô, sem problema nenhum. Sem problema nenhum naquele momento, porque não tem ali fins comerciais e não está denegrindo aí a imagem da pessoa, tá certo? Agora, a publicação sem autorização, mas com fins econômicos ou comerciais, essa é proibida. Essa publicação, ela é proibida. E o pior, senhores, ela dá direito aí à indenização por danos morais, ou seja, presume-se que houve o prejuízo, mesmo que esse prejuízo não seja provado. Tá certo? Então, olha que complicado. Olha ali o que diz a súmula 403 do STJ, ó. Determina que a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais independe de prova de prejuízo. Ou seja, aqui há uma presunção de prejuízo. Tá certo? Então, de forma alguma, pode uma empresa publicar a sua imagem ou de qualquer outra pessoa para fins econômicos ou comerciais, porque ela vai ser obrigada aí a pagar uma indenização, além, né, de ter que excluir aquela imagem que decorre aí dessa, né, que venha ser publicada. Um caso desse prático que teve aqui no, no escritório que a gente pegou foi uma. Esse aí foi também, por incrível, foi o salão de beleza, que esse salão de beleza é muito famoso, tá certo? E aí foi um casal lá para, acho que era alguma coisa de casamento, eu não me recordo direito, mas eles foram fazer o cabelo e tudo, e eles eram bem, parece que já era modelo, tinha uma aparência muito boa, e aí o pessoal, depois que estava tudo pronto, falou com eles, olha, vocês ficaram vocês estão muito bonitos mesmo, a gente pode tirar foto aqui e colocar no Instagram nosso para divulgar? Aí o pessoal, pô, pode sim. Só que cadê o terminho? O cliente não fez nada disso, né? Porque quando você vai usar a imagem da pessoa, a primeira coisa que você tem que ter é um termo específico. Lembra disso, tá certo? Lembra disso, para evitar qualquer discussão, porque você já sabe que se houve a publicação com fins econômicos ou comerciais, independente de prejuízo, você tem que indenizar, tá certo? Perfeito. E aí, tirou aquele tanto de foto bonitinha e eles colocaram no Instagram. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, eles colocaram no Instagram. Assim que colocou no Instagram, o homem, né? O homem mandou uma mensagem pro salão e falou: Olha, eu vi aqui que vocês publicaram no Instagram, eu sou advogado, ele realmente era advogado, e eu quero que vocês tirem a imagem agora, e além disso, eu quero 10 mil reais de indenização. Aí o cliente vem em quem? Vem na gente, é claro, né? Ô, doutor, ó, o que que aconteceu aqui e tal. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, deixa eu ver aqui, tá pedindo 10 mil reais? Para de responder. Vamos parar de responder. Bacana. Falei, vamos deixar ele ingressar com a ação, porque se a gente for fazer um acordo nesse caso, nós vamos fazer lá no judiciário. Beleza. Dito e feito, ele ingressou com a ação. Bacana. Veio para a gente defender. O que que eu fiz, senhores? As fotos, como ele autorizou verbalmente e ele aproveitou da condição de advogado, nunca fazem isso, tá? Nunca faça isso. Você, mano, nunca faça isso.
Não faça de verdade. Não aproveita do seu conhecimento dessa forma para receber benefício. Você não precisa disso. Você não estudou para isso. E eu não estou te ensinando para isso, tá? Então, ele se aproveitou e fez isso. Quando chegou para a gente, realmente eu falei com eles, ó, cadê o termo? Já falei com vocês que todo mundo, né? Tudo que vocês forem publicar e tudo, a gente advoga aqui também para o hospital, e aí o pessoal da ACUS, a gente sempre fala, pega o termo de todos que estão participando, porque a publicação com fins comerciais, principalmente pessoa jurídica, né? Sociedade empresária, e aí não tinha isso. Falei, pô, não tem, deixa eu ver essas fotos. Aí peguei o processo, estamos aqui estudando com a equipe, e a gente viu que todas as fotos eles estavam fazendo pose. Então tava lá, bonitão, tava pro lado, mão para cima, um abraçando o outro. Você fez pose aí também? Ih, sumiu o nome aqui, acho que era o Washington Wellington. Você fez foto? Mas é o seguinte, eles estavam lá fazendo pose. E aí, o que que é? Não, professor, eu fiz um para um colega meu aqui, para a empresa dele. Eu fiz um termo para ele. Ele está iniciando a empresa. Bacana demais. Você já tá fazendo o quê? E cobra, tá? Cobra. Você estuda muito tempo, é colega? Cobra, porque isso é conhecimento. Você está gastando dinheiro aqui, você gastou dinheiro na sua faculdade e você tem que ter a conta prestação. Depois a gente vai dar um curso sobre isso aí, porque tem que saber cobrar, tem que cobrar, porque isso não é favor, isso está tirando conhecimento seu. Mas show de bola, Washington. Você deve ter cobrado também. Mas o seguinte, a gente viu essa situação sem o termo. Como estava cheio de pose, a gente discutiu aqui no escritório e a gente bateu na seguinte questão: autorização tácita. Por quê? Porque o sujeito estava cheio de pose. E essas poses, né? A gente argumentou que essas poses mostravam que ele concordou com a divulgação aí da imagem dele. Mas a gente tinha visto, isso é uma tese que, assim, a parte contrária consegue refutar com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Se eu estou do outro lado, não nessa condição, que eu não queria advogar para um cara desse, né, que já foi com tudo armado, mas se eu estou do outro lado com uma pessoa que realmente teve seu direito violado mesmo, eu iria argumentar o seguinte: olha, eles tiraram fotos, sim, autorizei, mas eu não autorizei o quê? A publicação. Perceberam? Então é um argumento que daria para refutar com muita tranquilidade. E direito é isso, argumento, não é isso? Para convencer o julgador. Ótimo. Só que o que a gente fez? A gente viu que era uma tese que poderia ser refutada por um advogado com um argumento legal, e a gente foi e falou, poxa, esse cara, ele está fazendo isso, ele é advogado. Vamos fazer uma busca aqui dos nomes dele, do nome dele. Bacana. E a gente começou a pesquisar processo em nome deles. E aí a gente viu, acho que 4 processos em curso com a mesma historinha. Exatamente com a mesma historinha. E aí a gente foi, bateu, né? Questão de ausência de boa-fé objetiva, litigância de má-fé. E aí a gente foi até essa tese mesmo nossa aí de autorização tácita, ela foi a nossa última tese. Foi a última que a gente suscitou lá na defesa. Porque ela era que tinha maior relevância. Para a gente convencer ali, a gente viu que juridicamente a gente não tinha muita saída. Mas juiz, muitas vezes, você não convence ele só juridicamente. Tá certo? Você convence ele com outros fatos também. E aí a gente pegou cada um dos processos dele com a mesma coisa, pedindo litigância e pedimos litigância de má-fé. O que o juiz fez na sentença? Opa, houve uma autorização tácita, mas não deu a litigância de má-fé. Tá certo? A gente pediu para o oficial OAB também, isso aí ele não fez. O que o cara fez? Nem recorreu. Nem recorreu. Julgou improcedente o pedido dele. Mas, se realmente nesse caso ele não tivesse, né, adotando esse tipo de prática com várias pessoas, se ele não tivesse fraudando mesmo, ele provavelmente teria isso, porque essa questão de autorização tácita é muito complicada, tá certo? Então tem que ter o termino. Ficou claro? E voltando aqui ainda para a questão da imagem, sem fins comerciais,
ela é autorizada, posso sim publicar a sua imagem, mas olha lá, eu grifei para vocês, olha lá, ó. A exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento. Então, a pessoa que teve a imagem publicada sem autorização, ela pode requerer, né, que não use a imagem dela, e a partir desse momento, se quem publicou não tirar do ar, né, não tirar a divulgação, vai estar violando o direito da personalidade dela, e além disso, se, né, mesmo sem um requerimento, se atingir a honra, boa fama ou respeitabilidade. Perfeito? Então vê aí, ó, sem fins comerciais, pode publicar a imagem de uma pessoa? Sim, pode sim. Mas se ela requerer que a imagem dela seja excluída, retirada, a outra pessoa, ou empresa, a pessoa, seja jurídica ou física, que publicou, ela vai ter que proceder à expulsão, tá certo? Ela vai ter que retirar aquilo que foi publicado. Mas, se publicou sem autorização e já atingiu diretamente a honra da pessoa, boa fama ou respeitabilidade, aí sim, e essa é uma publicação indevida que não se encontra amparo no ordenamento jurídico. Por quê? Porque é violadora dos direitos da personalidade, sendo o direito da personalidade em espécie violado, a imagem. Bacana? Bacana. Professor, Bacana? Uhum. Vamos lá. professor, Márcio, Oi. isso acontece na mesma situação de quando a pessoa faz uma biografia de alguém, a pessoa ainda em vida, né? Às Nós vezes vamos a entrar pessoa... na biografia agora. Você Ah, aguenta aí um então, pouquinho? Que aí eu vou tranquilo. esclarecer e aí vocês vão entender, tá certo? Uhum. Então vamos lá. Já aproveitando aí sobre a biografia, Estevam, você já deu o link aqui para o nosso próximo tema aqui. Sobre a biografia. Quando então uma pessoa resolve contar, né, contar a vida de outra pessoa para um público em geral, isso é chamado biografia, tá certo? E isso é proibido depois de muita discussão, o STF na ADI 4815 entendeu que não. Por que que entendeu que não? Porque haveria ali uma violação ao direito da personalidade, né? Ao princípio liberdade, e em razão disso o STF falou, olha, é perfeitamente possível, então, fazer uma biografia da outra pessoa sem autorização. Porque, caso contrário, haveria uma violação aí falando da liberdade, que é o ponto principal, e do direito à imprensa, porque era uma discussão lá sobre algum grupo comercial, não lembro se era a Globo, qual que era, mas algum grupo publicitário. Então, trouxe esses dois fundamentos para amparar aí a possibilidade da biografia sem autorização da pessoa. Tá certo? Agora, nesse julgado, o STF deixou muito claro que o seguinte, que havendo abusividade no sentido de colocou a pessoa, né, denegriu a imagem da pessoa, ou então narrou fatos inverídicos, prejudiciais à pessoa, nesse tipo de caso, ou qualquer outra abusividade que a pessoa entender, ela pode se valer aí do judiciário para requerer, né, ou a compensação pelo que foi violado, ou mesmo para retirar a obra. Então, ela pode se valer aí da tutela dos direitos da personalidade. Perfeito? Tanto a preventiva quanto a repressiva. Geralmente, nesse caso, vai ser a repressiva. Por quê? Porque para a pessoa ter ciência da biografia dela, essa biografia já foi divulgada para mais gente. Então, ela pode ingressar aí com uma ação pedindo para tirar a obra de circulação e requerer uma compensação financeira em razão dos prejuízos ocasionados. Show de bola, ô Estevam? Ficou claro sobre a biografia? Então, ficou claro. Maravilha. Então, nós temos essa questão da biografia, que foi um tema polêmico, os tribunais enfrentaram aí por diversas vezes até firmar esse posicionamento. E agora nós vamos aí para um outro tema que diz respeito aí ao direito ao esquecimento, que foi uma questão também muito polêmica.
E o que é esse, né, professor, o que é esse direito ao esquecimento? Esse direito ao esquecimento nada mais é aí do que quando uma pessoa é um direito que a pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento da vida dela, seja exposto aí ao público em geral, causando-lhe aí sofrimentos e transtornos. Tá certo? Então é esse direito aí que a pessoa tem de não permitir que um fato, ainda que verdadeiro, ocorrido no passado da vida dela lá, seja exposto ao público, causando aí vergonha, sofrimento, transtornos. Isso é o direito ao esquecimento. Ficou claro o que é direito ao esquecimento? Nós temos ali, ó, até grifei para vocês, ó, a exposição, na verdade, uma reexposição de fato verídico, antigo e desabonador. Faltou um A ali, né? Desabonador. Perfeito? Isso é o direito ao esquecimento. É a possibilidade aí de vetar, então, que esse fato verídico, antigo e desabonador seja, então, republicado, reexposto. Pode citar como Tranquilo? exemplo os casos em que a Globo foi muito processada durante o Linha Direta por transmitir casos antigos. Exatamente. Inclusive, o julgamento central foi um caso desse lá no STF envolvendo a Aida. Vocês lembram dela que assassinou? O julgamento central aí que realmente decidiu esse tema em direito do esquecimento foi esse caso da Aida, e ele é proveniente do Linha Direta, tá? Mas é exatamente isso. Mas fato é que, independente de ser do Linha Direta ou não, seria qualquer fato aí que você coloca, por exemplo, da Xuxa, né? Tem aquela questão que ela fez um vídeo, e foi verídico, né? Um vídeo que ela relacionou com uma criança, alguma coisa assim. É um filme E antigo. um filme, não é isso? Um filme, ela participou de um filme, e aí ela relacionou lá com uma criança, eu não sei nem que idade, eu realmente não sei o caso em si, não. Mas depois de muitos e muitos tempos, o caso verídico, né? Depois de muito tempo, queriam trazer isso à tona, parece num documentário, algo nesse sentido. E aí ela ingressou com a ação realmente argumentando aí esse direito ao esquecimento. Tá certo? E aí nós vamos ver. Isso é o direito ao esquecimento. Tranquilo? Ô, professor, Hum. qual que é o tempo por exemplo, do fato para o Não, esquecimento? ninguém traz essa questão de tempo, né? Não há um tempo mínimo. Mas tem que ser um caso assim, que já foi exposto há mais tempo. Eu não consigo te trazer aqui de forma objetiva há 3 anos, 2 anos, mas é aquele caso que caiu no esquecimento. Tá certo? Tem que ser um caso que caiu no esquecimento. Ok. Perfeito? Talvez, dependendo de um caso que sempre foi trazido à tona, correu há 10 anos, mas sempre foi trazido à tona, nunca foi esquecido, não sei se daria aí o argumento do direito ao esquecimento. Tá certo? Ok. Beleza. Então, mas olha só, olha lá, vamos lá. Essa teoria direito ao esquecimento, tá? Ela foi levada aí por diversas vezes à apreciação das cortes superiores, tanto do STJ e depois do STF. E o conflito que se tinha era liberdade de imprensa e direitos da personalidade, dignidade, honra e privacidade. Tá certo? Então havia aí, ó, o conflito entre princípios também. Tá? E aí eu vou mudar aqui, ó. E o que aconteceu, pessoal? O STJ, ele aplicava esse direito ao esquecimento. E falava, ó, realmente, aqui tem que prevalecer o princípio aí dos direitos da personalidade, tem que prevalecer a dignidade, a privacidade, né?
a honra, porque, pô, já é um fato esquecido, por que trazer novamente se vai causar uma angústia, se vai causar um transtorno para a pessoa? Então, o STJ, ele amparava esse argumento, esse argumento de violação aos direitos da personalidade. Quais direitos? Dignidade, honra, privacidade. Tá certo? Só que, depois de o STJ decidir algumas vezes, o caso foi parar onde? No STF. O STF falou: opa, eu tenho que resolver isso aqui. Eu vou decidir isso aqui de uma forma que vincule aí todo o judiciário. Tá certo? Desde do juízo de primeira instância, como dos tribunais, como da a própria corte, o próprio STJ. E aí, lá no tema 786, tá? No recurso extraordinário 10.606.06 em 2021, olha lá, caso Aida Cury, o STF falou, né? Ele concluiu, falou não, porque, né? O STF ele concluiu que não se aplica o direito ao esquecimento. Perfeito? Ele falou que deve prevalecer o direito de liberdade de imprensa e o direito à liberdade. Então, essa tese do direito ao esquecimento, ela ficou um pouco de lado depois dessa decisão do STF. Eles podem mudar o entendimento? Claro, constantemente, né? Casos são levados lá para a Suprema Corte para que sejam analisados. Mas até então, o entendimento é que do direito ao esquecimento, ele não é aceito, ele não encontra amparo no judiciário. E olha lá, ó, olha aqui esse recurso extraordinário. Eu até colacionei essas questões para vocês aqui, ó. Recurso extraordinário. O que que se discute? Se discute a possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil, considerando a harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade. Então, olha lá, direito à liberdade, direito do outro lado aqui, direito à informação, e desse lado de cá a gente tinha dignidade da pessoa humana, inviolabilidade da honra e intimidade. Então, houve aqui um conflito de direitos da personalidade. Perceberam? Liberdade de um lado, informação. Informação não se caracterizaria como direitos da personalidade, mas liberdade, e aqui a gente tem dignidade da pessoa humana, honra e intimidade. Perceberam? Olha aí o conflito. E aí o STF, se valendo da técnica da ponderação, dispôs o seguinte, ó, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, ou seja, de cessar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e da informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, imagem, privacidade, personalidade e as expressas específicas prescrições legais no âmbito penal e civil. O que ele falou? Não é compatível com a Constituição, não é compatível com o ordenamento do direito ao esquecimento, e se eventualmente houve algum abuso, né, e violou aí o direito da personalidade, honra, imagem, privacidade ou personalidade em geral, eles colocaram até assim, né, que aquele que foi ofendido busque aí o amparo jurisdicional. Perfeito? Então, direito ao esquecimento. Hoje, a gente sabe o que é, mas a gente sabe também que hoje ele é incompatível com o ordenamento jurídico. Bacana, William? Bacana, Estevão? Bacana, turma? Beleza. Perfeito, perfeito? Bacana.
Só que Beleza. quem falou aí? Eu falei, tranquilo, professor. Maravilha, Kátia. Só que aí, a gente, advogada, a gente é insistente, né? Nós somos insistentes. E aí começou a ter outra discussão. E uma discussão bem legal, que trouxe para a gente aqui o direito à desindexação. Isso é um tema até novo que está em discussão. E é um tema muito interessante. Cadê a Pamela, nossa criminalista? Era um tema que eu até queria não estar aqui, né? Esse direito à desindexação, ela poderia usar aí eu sei que ela mexe com criminal, né? Usar aí, ofertar para os clientes dela e até ganhar uma graninha legal. Mas o que é isso? Direito à desindexação. Olha aqui, tem aqui no próprio julgado. Vou ler para vocês que fica até mais fácil de entender, ó. A desindexação de conteúdos não se confunde com o direito ao esquecimento, pois não implica a exclusão de resultados, mas tão somente a desvinculação de determinados conteúdos obtidos por meio dos provedores de busca. O que você faz? O que é esse direito à desindexação? Você chega lá no Google e joga, por exemplo, imagina, Kátia, isso nunca aconteceu, nem vai acontecer, mas imagina que Kátia cometeu um crime pesado. Bacana? Cometeu um crime pesado, já foi julgada, já cumpriu a pena, mas quando a gente joga lá Kátia Augusta no Google ou em outro provedor, buscador, aparece, a primeira coisa que aparece, Kátia Augusta, aquela que praticou o crime de tal, 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 tal. E aí você joga a primeira página lá do Google inteira diz respeito aí a Kátia praticando o crime dela. E aí, o que é esse direito à desindexação? É a possibilidade de você tirar desses provedores, desses provedores de busca, esse resultado aí da Kátia praticando o crime. Porque depois a Kátia já estudou, já fez mestrado, doutorado, tem 10 anos que ela é uma advogada renomada, criou teorias boas, ajuda lá na comunidade dela, advoga para pessoas carentes. Por que não aparece isso? Só aparece o que ela fez quando ela tinha 18 anos, que foi o crime que ela praticou. Hoje ela tem, tô dando um chute, tô assim, nem sei quando você tem, Kátia, nem vi a sua aparência. Mas vamos por hoje, ela tem 60 anos e até hoje, quando joga lá no, no- nos provedores de busca, tá dando que Kátia Augusta é uma criminosa. Perfeito? Então, esse direito à desindexação, que hoje ele vem sendo aceito aí no STJ, ele encontra amparo aí no STJ, ele permite que se exclua desses provedores de busca essa conduta e esse resultado negativo para a pessoa. Olha que legal. Uma questão nova, uma coisa nova, para vocês utilizarem na prática, e se cair na prova, vocês vão fazer só 12 por 8. Não é? Bacana? Tem até Professor, aqui pode falar, Kátia. então quer dizer que fica tipo assim, essa pessoa que teve essa prática, então ela não tem como a pessoa ir lá buscar essas informações que fez essa palavra que é A difícil. desindexação, exatamente. O que você vai fazer? Eu sou lá advogado da Kátia. Você me contratou e falou: Olha, Márcio, tá acontecendo o seguinte, eu pratiquei um crime quando eu tinha 18 anos, já paguei por isso, extremamente arrependido. Hoje eu tenho 3 filhos, família legal, tenho 60 anos aqui. Pô, que seja menos, 40, não importa. Fiz direito, ajuda o pessoal. Não quero que isso está me causando um mal-estar. Meus filhos pegam lá, jogam meu nome, primeira coisa que vê é isso. O que a gente pode fazer? A gente ingressa com uma ação judicial, né, amparada aí na sua honra, no seu direito da personalidade, honra, tá certo? Sim. E aí a gente pede, então, pro juiz, né, para que se exclua esse conteúdo negativo de você nos provedores de busca. Aí você vai falar: professor, então ninguém mais vai saber que cometi crime. Não. Se eventualmente a imprensa divulgar, se sair no jornal,
não tem o que fazer, porque a gente está vendo que o direito ao esquecimento não foi amparado. É incompatível com nossa Constituição, é incompatível com o ordenamento jurídico. Mas no site lá do Google, toda vez que você jogar seu nome, você não vai ficar vendo que eu sou uma criminosa. Entendeu? Isso aí, no caso, igual eu tenho um companheiro de trabalho que ele ficou preso 3 anos e hoje ele está assim, reiterado no mercado e ele vai, praticamente parece que ele vai começar a ter uma sociedade, então ele já mudou de vida, entendeu? Então ele ainda sempre fala comigo, Kátia, inclusive ele está viajando, ele falou, Kátia, eu não gosto nem de lembrar do meu passado, mas infelizmente está lá, quem abrir lá, vê lá o que eu fiz. Então, o que você está falando? Então, se fizer uma busca, tenta limpar isso aí, no caso, é retirar, né? Exatamente. Ó, Bacana. ó, ó que legal aqui, ó. Você pode, né, ofertar para os seus clientes isso aí. Tema novo, ó. Olha lá. Exclusão, tô lendo aqui no julgado que eu coloquei para vocês, ó. Exclusão da pesquisa no banco de dados pertencente à SES, havendo apenas a determinação da desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria desabonadora referente à fraude em concurso público. Aí, no caso, esse foi fraude em concurso público. Preservação do conteúdo, conciliação entre o direito individual, a intimidade e a privacidade aí, ó, e o direito coletivo à informação. Então o conteúdo fica lá, mas o seu nome não vai ficar lá na busca. Tá vendo? Olha que legal. É uma tese nova, um direito novo que vocês vão poder até ofertar para o cliente. É claro que vocês vão analisar caso a caso, mas é um tema bem legal. Bacana? Bacana, interessante mesmo, professor. Perfeito? Então é isso. E o último direito da personalidade que a gente tem é o direito à vida. E a vida, né, a vida privada da pessoa natural, ela é um bem, né, inviolável. Ela é um direito da personalidade e ela é inviolável. Perfeito? Vamos agora voltar, senhores, lá nas nossas questões para a gente ver se a gente consegue resolver com o que foi colocado aqui nessa aula. Maravilha? Olha lá. Nós temos aí, ó, só para finalizar a aula, tá? João Marcos. Mas depois eu vou encaminhar para vocês o exercício para vocês fazerem e os dispositivos legais que vocês têm que ler. Pessoal, a aula vai acabar, mas leiam os dispositivos e façam as questões, tá bom? Importante, aproveita aí, vocês vão gastar, sei lá, 30 minutos. Faz isso. Vocês vão conseguir ter uma noção melhor da matéria para ir bem na prova, para passar nessa prova, tá? Então, olha lá, ó. João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo, que a gente viu que é protegido, né? A mesma proteção que se dá para o nome, Wilton Carrillo. Então, o nome dele é João Marcos e ele tinha o pseudônimo de Wilton Carrillo, pelo qual é nacionalmente conhecido. Ok. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo Wilton Carrillo em vários artigos publicados nesse periódico, de sorte a expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Poxa, a gente viu lá que o nome, né? Não pode haver a publicação quando ocorrer aí desprezo público, e ainda mais expô-lo ao ridículo. Então a gente já sabe que não foi uma conduta legal, não é isso? Então vamos lá. Por que não foi? Porque ela violou os direitos da personalidade. Qual o direito da personalidade? O nome. Então, em face dessas considerações, assinale a afirmativa correta. A legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo. Aí a gente já para. E a gente viu que o pseudônimo tem a mesma proteção que o nome. Show de bola? A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial, associada a um pequeno trecho da obra do referido escritor, sem expô-lo ao ridículo ou ao desprezo público, independente de sua autorização. Opa, propaganda comercial, independente de sua autorização. Essa a gente faz uma interrogação. Beleza. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, como a interrupção de sua utilização e perdas e danos. Vi nada de errado.
D. O pseudônimo da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público. Ali tá errado. Então nós vimos ali, ó. A B, a gente ainda fica na dúvida, mas está falando ali de propaganda comercial. Direto na C. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, como interrupção. Isso aí, Larissa. C. Interrupção de sua utilização e perdas e danos. Olha lá. Exatamente o que nós tratamos. Bacana? Vamos para outra questão. Nós temos 4. A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, o que leva alguns autores a conceberem a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela da personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas do novo Código Civil foi a introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos da personalidade. Em relação à disciplina legal dos direitos da personalidade, é correto afirmar: havendo lesão a direito da personalidade, em se tratando de morto, olha aí, ó o examinador lá no morto, ó. Sempre pergunta esse trem do morto. Não é mais possível que se reclame perdas e danos. Poxa, a gente viu lá que, né? Aqui, ó, se tratando de direitos da personalidade. Está no âmbito geral, cônjuge sobrevivente, parente colateral, linha reta colateral até 4º grau. Está errada, certo? Letra B. Como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação. Esse irrestrita aí, a gente já põe interrogação. Letra C. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com o objetivo altruístico, né, que é benevolente, ou científico, pesquisa, para fins de pesquisa. Até aí, bacana. Para depois da morte, bacana. Sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo. Aqui não tem nenhum erro. Nenhum erro. Certo? Letra C. Mas vamos lá na D. Em razão de sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos da personalidade. Ah, esse daí ficou faltando, né? Da celebridade das chamadas pessoas públicas. Deve estar falando que é mais abrangente. Nada a ver. Só porque a pessoa ela é uma celebridade, o direito da, né, os direitos da personalidade dela vai ser mais abrangente? Nada a ver. Beleza? Então aqui a C. Vamos lá na terceira pergunta. Ó. Ana teve a sua fotografia estampada em uma revista. A matéria elogiava suas qualidades físicas e morais, mas não houve autorização por parte da retratada. Então, Ana teve uma fotografia estampada em uma revista, né? Revista fins comerciais, não é isso? A matéria elogiava suas qualidades físicas e morais, mas não houve autorização por parte da retratada. Ana pretende juízo compensação pecuniária por dano moral. O pedido deve ser julgado improcedente, pois não houve ofensa ao direito da personalidade. Procedente, pois houve ofensa denominada imagem e atribuição. Improcedente, salvo comprovação de que houve prejuízo econômico para a autora. Procedente, pois a imagem foi utilizada sem autorização e a finalidade econômica. Matou. Letra D. Vocês perceberam? Olha como que é tranquilo, gente. Olha como que é um tema tranquilo e gostoso de estudar. Certo? Ficou alguma dúvida, gente? Tudo 12 por 8? Tranquilo. Agora vamos para matar a última aqui, ó. Sobre a personalidade jurídica e os direitos da personalidade, é correta a assertiva. Consistem em direitos da personalidade, dentre outros, o direito à vida, ao próprio corpo, à liberdade de pensamento, expressão, à liberdade, à honra, imagem e identidade. Beleza. E aqui ele está constando também até os que estão na Constituição. Bacana. A personalidade jurídica começa com concepção. Não, a gente viu que começa com o nascimento, porque se estivesse falando, de acordo com a teoria encampada pelo STJ, a personalidade jurídica começa com a concepção. Estaria certo. Aqui não. O Código Civil, ele adota a teoria natalista. Então, a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. Com o nascimento com vida. Começa com o nascimento. Beleza? Beleza.
Letra C. Personalidades não são intransmissíveis e renunciáveis. Ah, isso aí a gente já viu ali que intransmissíveis. Deu aqui conexão internet instável. Para vocês aí, perdeu alguma coisa? Não, só Ficou mais lento, avó. ficou lento. Ficou mais lento? Então, só aqui, ó. Letra AD, para finalizar. Os direitos da personalidade perduram e podem ser exercidos pelo próprio titular ou representante, exclusivamente em vida. Não, a gente viu que, né, no caso de morto também, pessoa morta, no caso de direitos da personalidade, de forma genérica, nós temos aí o cônjuge sobrevivente e o parente em linha reta ou colateral até quarto grau. E no caso de direito da personalidade imagem, nós temos o CAD, que é o cônjuge ascendente e descendente. Então, essa daqui está errado por causa desse exclusivamente em vida. Então, ficou certa a A. Perfeito? A letra A. Letra A. Bacana. Ô, gente, tranquilíssimo, tranquilíssimo. A nossa aula basicamente, né, finaliza aqui. Eu vou mandar para vocês aí os exercícios com os dispositivos legais que vocês vão ter que ler. Estudem, estudem para passar, né? Dedique, vocês estão aqui da casa de vocês, uma hora dessa, 8h50. Então pega firme, estuda, vamos passar nisso aí, direito civil, vamos chegar ali para fechar o próximo de fechar, porque dá, tá certo? Né? Foi um prazer enorme aí contar com vocês. Precisando, eu estou à disposição. Aqui, eu preciso encaminhar os exercícios, mas a Pamela não está na sala. Alguém pode me chamar aqui no... Vou deixar meu telefone. Tá aí na tela. Alguém pode me chamar aqui no WhatsApp para eu encaminhar o exercício? Sim. Por favor? Que aí eu vou encaminhar e a gente já encerra a aula, tá? Vou pegar. Quem vai me chamar aí? Professor, Oi? você pode encaminhar também os slides dessa aula e os slides da aula passada? Eu encaminhei tudo para a Pamela, mas dessa aula eu não encaminhei, não. Aí dessa eu vou encaminhar para vocês agora também, tá? Os outros eu Se não estou com tiver na eles mão aqui, da... não. Aí eu mando para. Mas eu já Tá, mandei para a Pamela para passar para vocês. A Larissa Junto tá. junto com os gabaritos todos também, eu passei tudo que a gente até agora, o gabarito. Eu só estou aqui com o último treinando para a ordem que vocês fizeram. Beleza. Professor, Tá bom? acho que a Larissa vai te chamar aí para pegar para a gente. Beleza, Larissa, me chama aqui que eu já vou encaminhar para vocês, tá? Turma, então no mais foi isso. Uma ótima quarta-feira para todos vocês. Obrigado aí pela presença, né? Pela paciência também. E eu fico à disposição sempre de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Ok, Tá obrigado, legal. professor. Obrigado, colegas. Até mais. Boa Até noite. mais, Obrigado, gente. pessoal. Até mais. Até mais. Obrigada, professor. Que isso, eu que agradeço. Ô, A Anderson, nossa, tá na linha aí? a Tá na nossa tela? aula agora é só daqui 15 dias? Só daqui 15 dias, vocês vão ter um descanso de mim aí. Não, nós temos que estudar bastante, se viu? É isso aí. Tô Obrigada, sim, boa noite. Márcio. Eu que agradeço. Até logo. Bacana, Anderson. Bacana demais, tá? Tá Então certinho. Eu vou bacana. disponibilizar a aula foi gravada, eu vou disponibilizar para quem não participou, para eles visualizarem lá na plataforma. Fechou. E aí eu estou encaminhando aqui pro pessoal, já me chamaram aqui, vou caminhar o exercício que todo final de aula, assim, eu sempre paro umas 9 horas para eles fazerem o exercício, tá bom? Não, beleza. Beleza, Então, Márcio. bacana. Boa noite, obrigado aí Para você também, viu? pela assessoria, excelente também. Ah, Um beleza. Até a próxima abraço, aí. com Deus, Outro. tchau, 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 tchau. valeu.